que eu já tô vendo. Oi, Ju. Olha, a Karina já entrou também. Boa noite, Boa Girane. noite, Ângela. Boa Vamos noite. estrear, né? Amo. Depois de tanto tempo combinando, saiu, né? Essa live. Espero que seja bem Saiu proveitosa. essa live. Vai ser bastante. Vou chamar agora, a Karina já tá aí, ó. Deixa eu chamar aqui Karina. Karina, me manda aí um pedido de solicitação. Estou procurando aqui, Karina, para a gente adicionar, para fazer a apresentação de vocês, né? Então, assim, a gente não desistiu. Vai dar certo, vai dar certo. Mas você vai ver como é bom, mulher. Eu gosto muito desse formato de interação com É, os pacientes, sabe? Eles gostaram tanto que acabavam sempre me cobrando, né? Estava sempre fazendo uma por mês e acabou que a gente eu tive que adiar, né? uhum. Teve Covid Vamos na lá. Tive filha, Covid, a família teve Covid, né? foi. Acho que Karina já entrou, que ela tá dando um oi. Entrou, tô aceitando aqui o pedido dela. Hello, tudo Hello, bem? boa Boa noite. Boa noite, meninas. Que prazer noite. estar com vocês. Deu certo, graças a Deus, todo mundo aqui. É, eu tô aqui muito feliz, Girane, porque você sabe que Karina foi quem me introduziu nas lives, né? Ela passou assim meses, Perniei. E você meses, e eu não, nas no lives. fim das contas, gostei tanto que a gente tá fazendo mais uma, e hoje eu pensei em você, quando ela me disse, vamos fazer uma live sobre diabetes, aí eu disse, vamos, mas eu queria chamar uma pessoa, agora eu queria que ela aceitasse. Porque já apresentando você, né? Girane é médica, endocrinologista, mas eu já conheço desde quando ela era residente de clínica, É. no UOL, né? E eu gosto muito do seu perfil é bem didático para os pacientes. Então, eu não poderia pensar em outra pessoa. Lógico que eu tenho várias queridíssimas colegas endocrinologistas, né? Mas eu pensei em você pelo seu formato de perfil, tá? Você está sempre muito presente e eu achei que ia ser um bate-papo excelente. E apresentando Karina, para quem não sabe, que pensa que Karina assim, é minha amiga das antigas, a gente se conheceu pela internet. Karina, a gente se conheceu Verdade. pela internet. Karina é nutricionista, atualmente minha nutricionista, né? Confio demais no trabalho dela. E ela teve essa ideia, né, da gente conversar sobre diabetes. Isso. Uhum. Então, já fazendo já uma pequena introdução, por que que a gente quer conversar sobre diabetes, né? Porque sempre que a gente fala em envelhecimento ativo, saudável, a gente tem que prevenir as doenças, né, as comorbidades que possam prejudicar esse envelhecimento. E pensar que uma das maiores causas, ou a maior causa de morte, seriam as causas cardiovasculares, diabetes está lá como fator de risco super importante, né? E é Uhum. muito presente no dia a dia dos consultórios. Meu, o seu, o de Demais. Karina, né? De E todas é uma doença as. que é de todo médico, é uma doença que é silenciosa, né? Tem uma alta prevalência e a gente tem que conversar porque as pessoas acham que basta apenas tomar o remédio. Não, eu tomo o remédio, eu posso comer tudo. Quando na verdade Isso. não é bem assim, né? Não, eu estou tomando o remédio, mas vai comendo tudo. Então, eu achei muito interessante a gente conversar, pensando justamente não só nos idosos, mas a gente pensar em nós, jovens, né? Para a gente pensar no nosso envelhecimento lá na frente, o que é que a gente pode fazer hoje. Não, eu não tenho diagnóstico de diabetes. Ah, eu tenho diagnóstico de diabetes. E agora? É o fim? Não posso mais comer nada? Não posso ter uma vida normal? Não é? Então, eu achei interessante a gente conversar e já de cara, passo assim a palavra para você, Girando, para você conversar um pouquinho, né? Pensando que aqui nós temos a grande maioria das pessoas são os nossos pacientes. O que seria, né? O que é o diabetes? Ah, eu estou diabético, né? A primeira Uhum. pergunta é, doutora, e minha diabetes?
não pergunta nem pela glicose, eu estou diabético? Exatamente. Então, conversando um pouquinho sobre diabetes, que é a doença mais prevalente, não só no consultório de endocrinologia, como todo médico é para saber diagnosticar, tratar, acompanhar, porque diabetes é a principal doença crônica, né? E graças a Deus temos controle. E o controle requer tanto mudança de hábitos de vida, quanto envolve a terapia medicamentosa. E aí, assim, como é que a gente faz o diagnóstico de diabetes, né? Tipo, doutor, eu tô diabética. Não dá para olhar para a cara e dizer que tá com diabetes, né? Aí a gente diagnostica diabetes através de exames laboratoriais. Eles podem ser, né, a junção, a combinação de alguns exames, dentre eles a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada e aquela curva de glicose, né, o TOTG, que é o conhecido exame. Exame da E aí garopa. tem alguns critérios diagnósticos a depender dos valores, né? De jejum no diabético é acima ou igual a 126. A hemoglobina glicada acima de 6,5 ou igual a 6,5 e a curva glicêmica de 2 horas do exame da garagem, onde a glicose carga maior ou igual a 200. E aí é uma doença, como você bem falou, Ângela, silenciosa. Na grande maioria das vezes não teremos sintomas no momento do só em algumas situações que tem aqueles sintomas de fazer muito xixi, comer muito e mesmo assim perder peso, né? Mas não é a regra. Isso não é tão infrequente, mas a maioria dos pacientes, o diagnóstico é feito por exames laboratoriais de rotina mesmo. E aí o diabetes, o tipo mais frequente é o diabetes tipo 2, que está associado ao estilo de vida, né? Tem como principais fatores de risco a obesidade, o sedentarismo, né? Atuando aí como principais fatores desencadeadores. Além da história familiar, né? A genética é bem forte para aumentar o risco de um indivíduo ser diabético. É. Aí você falando dos diagnósticos, como é difícil, como é silencioso, né? E quando as pessoas só descobrem quando estão bem sintomáticos. Às vezes estão investigando outras doenças, o paciente Exatamente. emagrecido, está urinando muito, né? Então, investigando outras doenças e no fim das contas vão descobrir que é diabetes. Então, por isso que eu acho importante a gente falar. Rivânia falou aí que ficou diabética depois que teve Covid. Eu Uhum. ia perguntar a você se você tá percebendo esse tipo de... Ou então se ela não sabia que tinha antes, né? Ou se realmente está relacionado a alguns pacientes desenvolverem diabetes após o Covid. Isso, é uma relação, uma via de mão dupla, né? Diabetes e Covid. A gente, assim, estudando ao longo desses últimos 2 anos, né, já está bem estabelecido que o Covid, ele tanto pode fazer com que nos próximos, geralmente 3 meses, a pessoa venha a ter o diagnóstico de diabetes. E aí tem várias situações. A pessoa podia não saber previamente, como a pessoa já podia ter todos os fatores de risco e o Covid foi um gatilho para o surgimento do diabetes. E aí, por que que o Covid favorece o surgimento de diabetes, né? Já se sabe que o vírus ele vai lá no pâncreas e pode inflamar o pâncreas, as células beta, que são as células do nosso corpo que produzem a insulina, que é a responsável pelo controle da nossa glicose no sangue. Então, o vírus pode inflamar o nosso pâncreas e também pode, associado a isso, piorar a ação da insulina, fazendo com que a pessoa fique com mais resistência à insulina. Isso, lógico, se a pessoa antes já estava num limbo aí de pré-diabetes ou já tinha todos os fatores de risco, vai ser mais fácil, né, que a pessoa desenvolva. E além disso, no COVID, em algumas situações, né, principalmente quando é internado, é uma situação mais grave, a gente precisa usar corticoide. E a gente sabe que o corticoide
Aumenta a glicose e pode, inclusive, deflagrar um diagnóstico de diabetes. E por que eu falei que é uma via de mão dupla? Porque a gente também já sabe que o diabetes, ele aumenta o risco e a gravidade do COVID, né? E aí, por É, que isso acontece, né? O indivíduo que tem diabetes, a imunidade dele não funciona da maneira adequada. Tanto a nossa imunidade, a gente tem dois tipos principais, tanto a nossa imunidade inata, natural, quanto a imunidade humoral adquirida. Então, o diabético tem uma maior chance de infecções outras, inclusive a do COVID. E também a gente sabe que o diabetes é um estado de inflamação crônica de baixo grau. Então, quando a gente se infecta pelo COVID, o organismo tem uma resposta inflamatória muito além da que precisaria, entende? Então, por isso que o entendo. COVID fica numa situação de maior gravidade no indivíduo com diabetes. Só que lembrando que se o indivíduo tiver um diabetes super controladinho, né, fizer as coisas direitinho, for controlado, fizer atividade física, tiver num IMC adequado, aí a gente sabe que esse risco de complicações fica quase igual a Bem de menor. outra população, bem menor. Verdade. Aí eu vou puxar um pouquinho para a Karina agora, depois a gente volta, para a Karina falar justamente dessa parte da alimentação, né? O quanto que a alimentação do diabético, ele pode interferir antes ou depois, né, da doença, principalmente do COVID, e quais os principais alimentos que a gente deve ter cuidado e quais os que são bem-vindos. Então, 3 em 1 aqui. Então, primeiro a gente vai falar da influência, né, de uma dieta adequada para o diabético. Pronto. Então vamos lá, gente. Eu vou pegar o gancho aí do contexto do Covid, né? Que é um tema que está bem em alta. Então, todo diabético, ele precisa manter, sim, os níveis adequados de glicose, que é o açúcar no sangue. Eu vou falar assim para que todo mundo possa entender em casa, tá? Então, o tratamento realmente ele é medicamentoso, ele é estilo de vida saudável e ele também é alimentação. Então, como foi falado, eu posso controlar o diabetes só com uma coisa, só tomando medicamento, só fazendo atividade física? Não, porque é um conjunto, né? Então, a alimentação a gente precisa ter cuidado, porque como a doutora falou agora, o paciente diabético é um estado de inflamação, tá? E se eu não controlo a glicose, o açúcar no sangue, esse estado de inflamação piora e aí você complica mais as situações. E aí, Nutri, falou de tudo, de inflamação, mas eu quero entender o que comer. Eu quero saber o que comer. Então, vamos lá, fica aqui com a gente. Então, o que é que vocês precisam entender? Que o diabético, ele pode sim ter uma vida saudável, pode conviver no meio dessa pandemia controlado e tudo depende do que você coloca na boca e as combinações, né? Porque o que é que a gente vê? Mas eu como tudo saudável, eu como inhame, eu como macaxeira, eu como muita fruta, eu só como coisas saudáveis. Mas o que a gente precisa entender é que no diabetes existem as combinações que mesmo que você coma saudável, a glicose pode subir. Como assim, Nutri? Então vamos para a prática agora com vocês, tá? Por exemplo, eu vou comer lá minha Ela é fruta, ótima. acordei, lavei lá, vou fazer o café, o moído do esposo lá no meio da cozinha. Peraí, que eu sou diabética, eu tenho que comer primeiro, tá bom? Então, vocês vão começar pela fruta, só que, por exemplo, Nutri, existe alguma fruta que eu não possa comer se eu sou diabético? Então, vamos lá. As frutas que a gente vai evitar é se você tiver uma glicose, um açúcar no sangue muito alto. Então, a gente evita as frutas mais doces. Então, melancia, manga. Só que a gente pode comer de tudo em pequenas quantidades. Então, quando a Nutri lá libera junto com o médico, eu posso comer minha banana? Pode. Aí a pessoa não quer uma banana por dia, quer 5, 6. Não quer uma fatiazinha de melancia pequena, quer uma metade de uma melancia. Então, isso faz com que a sua glicose aumente. Então, E vamos quando é lá. época de manga?
E manga, que é uma bacia, senta assim É no uma chão, vai descascando, desgraça. conversando, ninguém não vê nem quanto é que comeu, né? Então começa por aí. Então o que é que a gente faz? Por exemplo, vai comer uma fruta, coloca farelo, pega aveia, coloca por cima, come com castanha de caju. Porque quando eu faço a combinação da fruta com a castanha, da fruta com farelo, a glicose ela vai mais lentamente na corrente sanguínea. Então eu evito aqueles picos, tá? E a primeira dica de ouro para quem está aqui no Instagram ouvindo a gente falando do diabetes, que é super importante, não é qualquer aveia, tá? Nutri, eu posso fazer a mistura com farinha de aveia? Não. Nutri, eu posso fazer com aveia em flocos finos? Não vai ser tão eficiente quanto o farelo de aveia. Farelo de aveia tem muita fibra. Então, ele resolve, digamos, controlar muito mais rápido, tá? Então, a primeira combinação. Segunda combinação, Nutri, eu só como coisa da terra. Eu como muita macaxeira e de quebra com carne de sol, né? Porque a gente é regional, a gente gosta com a carne de sol. Mas vamos lá. Todos os tubérculos, né? Batata, inhame, a gente pode comer diabetes? Pode, porém tem que ter cuidado. Por exemplo, a macaxeira, ela tem um índice glicêmico, né? Uma carga muito alta. Então, se você for comer um pedacinho pequeno, coloca mais proteína, mais ovo, mais frango, faz aquela combinação com uma salada com fibra, bota lá, rega com azeite. Então, é isso que a gente tem que ter cuidado, né? Então, vamos lá. Falamos da importância das combinações, são 2 dicas para vocês, né? Falamos do controle da alimentação, tá? E se eu peguei o Covid, se eu sou diabético, se eu tenho um Covid, aí é que eu tenho que manter mesmo o controle na alimentação, tá? Algumas estratégias também são interessantes durante o Covid, porque vocês aumentam o estado de inflamação, como foi dito. Então, por exemplo, a gente já vê que fazer o uso no suco, por exemplo, suco verde, eu sou diabético, o que é que eu posso misturar, Nutri? Couve, limão, certo? Ou uma maçã, coloco uma linhaça, uma chia, e aí eu coloco uma colher de chá de açafrão. Açafrão. Quando eu bato tudo isso, eu diminuo o índice de inflamação e eu gero no suco mais fibra. Então, se você não coar, melhor ainda, tá? Então, essas são algumas das observações. E a próxima pergunta? Eu vou fazer um comentário sobre essa da dieta, né? Eu tive diabetes gestacional na última gestação de João Sim. Lucas e fiz todo um controle, né, de alimentação, né? Fiquei tudo regradinho e como eu fazia um controle, né, do dedinho e depois fiquei com Libre, eu tinha noção exatamente do índice glicêmico dos alimentos, né? Então eu gostava muito de uma tapioquinha de manhã recheada e eu fazia um pico de insulina tão alto que a minha glicose chegava a 190 pós-prandial, né, depois de comer, e 3 horas depois eu estava com 65 de glicemia, porque a insulina subiu tanto Subia e caía. que fazia hipoglicemia. Então, isso já no início da gravidez. Então, fiz todo um acompanhamento, né? A dieta adequada, fui vendo que mesmo que eu colocasse tapioca com chia e comesse com alguma outra coisa acompanhando, então o meu índice glicêmico ainda subia. Então, tapioca realmente Isso. não era para mim. Então, por isso que a gente tem que a gente vai até reforçar no final do controle individualizado, né? A gente está falando aqui, mas você tem que Isso. conversar com o seu médico e com a sua nutricionista para ver, porque a gente tenta que o índice seja menor, mas em algumas pessoas, né, tem que ser individualizada a orientação. Então, quando você falou, eu achei interessante, porque quando a gente conta uma experiência nossa, né, geralmente fica mais, né? Uhum. E o que acontece? É muito interessante a gente falar de alguns alimentos que têm que ser evitados. Por exemplo, tapioca entra no mundo aí da discussão, fitness, né? Vou deixar de comer um pão e vou comer uma tapioca. Mas a tapioca é uma farinha branca. É uma farinha que não tem nutrientes. Então, vai subir glicose. Tudo vai se converter em açúcar. Então, muitas vezes, só colocar a chia. É interessante essa história da chia. Porque a chia ela tem ômega 3. Só que aí quando você aquece, você oxida.
E quando você vai misturar, a melhor estratégia seria a farinha de linhaça, porque ela dá uma segurada em maior quantidade de fibra, mas, porém, todavia, também vale o tamanho e a quantidade. Porque a gente faz, que tamanho é É, essa tapioca? Aí, uma pequenininha, como é uma pequenininha desse tamanho? Então, 2 colheres de sopa de goma de tapioca, já eu tenho mais de 50 gramas de carboidrato, muito mais. Então, para um diabético já tem que ter muito cuidado, né? Então, evitar a história das massas, das combinações da tapioca em excesso, ter cuidado, né? Então, ter cuidado com os doces e muitos alimentos que a gente não sabe que tem açúcar, né? Que estão escondidos atrás dos rótulos, coisas que vocês nem imaginam. Como pacote de batata frita, eu já vi ter açúcar. Como frango temperado de supermercado, eu já vi ter açúcar. Molho de tomate que tem açúcar. Então, eu sempre converso com os seguidores, todo mundo aqui sempre na internet, sobre isso, sobre ler rotulagem, né? aí você já entrou no gancho dos alimentos que devemos ter cuidado e quais os que são bem-vindos, né? Bem-vindos, sem medo. Se tá com o médico controlando, se tá com tua Nutri, abacate, não tenha medo de comer fonte de gordura saudável. Então, abacate, castanha de caju, castanha do Pará, azeite, coco, fruta com carga glicêmica menor. Que é isso, Nutri? Tá falando inglês, vamos lá entender. Então, vamos lá. Algumas frutas têm muito açúcar que sobe rapidamente, né? Então, a gente precisa controlar essa quantidade de açúcar. Então, frutas como coco, como abacate, certo? Morango, acerola, frutas que têm menor quantidade de açúcar vão te ajudar nesse processo, tá certo? E a gente está prestando atenção nessa questão realmente da rotulagem. Então, comer as gorduras saudáveis, diminuir a quantidade de tapioca, ver a quantidade realmente que você está consumindo, colocar fibra, não pode comer fibra. Então, quer fibra, Nutri? Chia, linhaça, farelo de aveia. Só cuidar com carboidrato no farelo de aveia. Mas se vai na tua dieta, quantidade certinha, só traz benefícios, tá? Então, a gente combinar esses alimentos, carne magra, peixes muito bem-vindo, né? Mas Nutri, peixe está muito caro, vamos para sardinha? Pode? Pode. Quando você comprar em lata, compre em óleo, despreze o óleo fora, porque lá a toxina vai toda na parte da gordura, né? Então você joga lá e esquenta a tua sardinha. Eu tenho vontade de comer um cuscuz, coloca em menor quantidade, coloca mais a chia, coloca um peixe, um ovo, isso aí a gente vai modulando. Então não tenham medo de comer as gorduras saudáveis, as carnes magras, as frutas com essas quantidades que eu falei de carboidrato menores, que são essas que eu citei para vocês. E o mito, né? Aproveitando o gancho, se eu estiver falando demais, pode me cortar, viu? Porque aqui, olha, Vá falando. conversa. Eu estou só anotando as perguntas aqui. Tá. E aí a gente fala, Nutri, mas a fruta não tem a frutose e não vai piorar. Isso. Gente, a gente tem que ter cuidado, porque é o seguinte, as frutas são grupos de vitaminas e minerais. Não esqueçam que a gente precisa. Eu digo que é o cimento quando a gente vai construir uma casa. Tem os tijolos e o cimento para segurar. São as vitaminas e os minerais. A gente só precisa comer a quantidade, como eu falei, pouquinho, de tudo um pouco e caprichar com as fibras. Então, a frutose, que a gente vê em estudos demonstrando, é a frutose industrializada. É aquilo que é adicionado nos produtos de pacotes que a gente muitas vezes não quer cozinhar, que a gente tem que comer o que descasca mais, né? E comer menos o que vai embalado, é ali que está embalado. Então, a gente precisa ter atenção nas barras de cereais que não são saudáveis. Muitas têm xarope de milho, de glicose. Então, ali é um falso saudável. Então, ali sim tem frutose ruim, tá? Então, as frutas, elas não precisam ter medo. Só precisa ser a combinação correta nos horários corretos, tá? E tem uma outra coisa também que você falou aí. Acho Não, que... você entrou na história da frutose. Eu vou um pouquinho para a Girane agora, Uhum. para não perder o gancho que eu falei da diabetes gestacional. Uhum. E perguntaram aí, né? O que é que eu poderia fazer para numa próxima não ter novamente?
Eu vou citar meu exemplo e não sei se você, aí você conclui com o que você fala. Na minha primeira gestação, eu não tive diagnóstico de diabetes gestacional. Apesar de Maria Letícia ter sido muito grande, todo mundo diz, isso é diabetes, não é. Na de João Lucas, realmente foi feito o diagnóstico. Eu fiquei fazendo acompanhamento pré-natal com endocrinologista, nutricionista e doutora Patrícia. Então, assim, na gestação de João Lucas, apesar do diagnóstico, eu cheguei a usar insulina no início, mas com controle da dieta e da atividade física que eu conseguia fazer, eu ganhei só 9 quilos e ele nasceu bem. Então, mas o que é que ficou para mim? Mesmo, apesar do sobrepeso, que está diretamente ligado, né, a diabetes tipo 2, a resistência à insulina, são duas coisas que eu quero falar com o Girane, que é a gestacional que entrou e a resistência à insulina, eu fiquei predisposta, né? Eu fiquei com a glicemia de jejum, não com diagnóstico, mas eu tive que tomar todo um cuidado e realmente perder peso, né? Eu tive que correr atrás do prejuízo e realmente fazer da atividade física um hábito, que não é fácil, né? Mas é um hábito que é prazeroso e que realmente o benefício não é, e muita gente faz pelo estético e sim pela saúde, né? A atividade física controla os fatores de risco das doenças cardiovasculares, vai liberar endorfinas, vamos nos sentir bem, faz bem para a saúde mental, né? Então, quando você associa, você perde peso e controla. Então, Girane, eu não sei se seria nesse gancho, o que é que você poderia responder aí? O que é que uma pessoa que teve diabetes gestacional pode fazer para que uma segunda gestação não desenvolva novamente, se é que não vai ficar diabética depois, porque a gente tem esse risco, né? Então, assim, infelizmente, quando uma mulher tem o diagnóstico de diabetes gestacional numa gestação, ela já está partindo, o ponto de partida dela já é de um maior risco de numa futura gestação ter. Mas isso não é uma sentença, não quer dizer que ela vá ter. Mas ela vai precisar se programar para essa futura gestação. Então, se tiver com sobrepeso, se tiver com obesidade, se tiver com um excesso de peso, porque às vezes a mulher é magra, mas tem um percentual de gordura muito alto. Então, é interessante reduzir peso para ser uma gestação mais tranquila. Hoje mesmo eu atendi uma menina, né, de 32 anos, e ela estava com a glicemia de jejum de 94. No ambiente fora da gestação, tá normal. Mas se ela engravidar com essa glicose, a gente já vai ter o diagnóstico de diabetes gestacional. Então, é fazer atividade física bem direitinho, porque a atividade física diminui a resistência insulínica, que no diabetes gestacional é a principal causa, é isso. E já começar com a estratégia alimentar, pensando, aí que estratégia alimentar, né? O que mais tem benefício, né, de estudo, de reduzir a progressão de pré-diabetes para diabetes ou de um futuro diabetes gestacional, é aumentar o consumo de fibra, que Karina já falou muito bem, e ter uma massa magra boa, né? Porque quanto mais músculo a gente tem, melhor a insulina funciona. Mas, assim, o principal é, se você tiver o excesso de peso, o ideal é a gente perder aí de 5 a 10% do peso inicial, a gente já está reduzindo muito a chance de você ter diabetes gestacional de novo. Olha aí. Aí vamos aproveitar o gancho e explicar direitinho o que é essa resistência à insulina, né? Que você já falou, já muito bem, mas que eu acho que vale a pena a gente dar uma reforçada, né? Para eles entenderem o que é o processo de resistência insulínica ou o pré-diabetes, né? Uhum. E assim, é uma linha do tempo. O diabetes já é a ponta do iceberg, porque antes do diabetes vem o pré-diabetes. Antes do pré-diabetes vem a resistência insulínica. E algumas vezes a gente já vê a resistência insulínica no exame físico. É aquela pessoa que é cheia de sinalzinho no pescoço, que tem o pescoço mais escurecido, a axila mais escurecida. Isso a gente consegue, em algumas vezes, ver com os nossos próprios olhos. Mas, às vezes, a gente precisa de exames laboratoriais. E a gente consegue verificar a resistência insulínica através também da curva de glicose e em alguns outros exames laboratoriais. Mas o que é que significa resistência insulínica? A insulina é o nosso hormônio responsável por colocar a glicose dentro da célula. E
Quando a insulina está difícil de agir, a gente chama de uma resistência insulínica. Por exemplo, eu posso ter uma glicose de 95, que a princípio está menor do que 100, está normal, mas para eu manter essa minha glicose em 95, meu pâncreas está tendo que produzir muita insulina, porque a insulina que ele produzia antes não está dando conta de colocar essa glicose para dentro da célula. E aí é o que a gente chama de resistência insulínica. E chega um ponto em que esse pâncreas fica cansado de produzir tanta insulina para dar conta dessa glicose. Aí, então, primeiro tem a resistência insulínica, que é a causa principal do diabetes. E o que é que piora essa resistência insulínica? O que é que faz aparecer a resistência insulínica? Principalmente excesso de gordura corporal, né? Tipo sobrepeso, obesidade. Então, a resistência insulínica é isso, é um impedimento à ação plena da insulina, fazendo com que ela precise ser secretada numa quantidade muito maior para fazer com que a glicose entre na célula. Tá vendo? Eu acho que ficou super, muito claro, né? Porque é muito importante a gente tentar, lógico que a gente vai pensar que diabético já é uma doença ou de criança, se for tipo 1, né, adolescente, ou de o adulto já mais maduro e doença de idoso. Na verdade, não, né? A gente tem que pensar que você quer, todo dia bate nessa tecla, como é que você quer envelhecer? Você quer envelhecer com doença, você quer envelhecer com saúde, né? A vida é uma questão de escolha, infelizmente ou felizmente, a vida é uma questão de escolha. E quando a gente consegue sair da zona de conforto e mudar hábitos que vão nos ajudar, né? Passou pelo sentido agora uma frase que eu tinha visto uma vez, mas não me lembrei. Mas o que eu quero citar é o seguinte, que pelo menos nos artigos, o que tem dito é que se você tem um diagnóstico de diabetes hoje, né, ou de pré-diabetes, se você investir não é a cura, né, no controle dessa doença, nos primeiros 5 anos, a sua probabilidade de complicações, não é que você vai cuidar só 5 anos, você vai tentar perder peso, como diz você, de 5 a 10%, um controle na alimentação, ou se for medicação, se for preciso, mas esse controle no início, e você se manter, você vai evitar as complicações futuras, porque a pessoa acha que o diabético é só doença que não pode comer, mas ninguém vai pensar nas complicações lá na frente, né? Em AVC, em infarto, nas doenças, na neuropatia periférica, que você perde a sensibilidade ou a dor, a retinopatia diabética, que você perde a visão, porque eu faço muito analogia, que eu digo que os nossos vasos são pequenos canos por onde passam o sangue, né? E a glicose são grãos de areia. Então, os grãos de areia estão passando por esses canos, né? Quanto mais estreito o cano, mais dificuldade esse grão de areia vai passar e chega a entupir. Então, por isso que você tem a perda visual, porque os nossos vasos que vão para os olhos são muito pequenos, né? Você tem dormência nas pontas dos dedos, nas mãos tem a neuropatia e a nefropatia diabética, que a diabetes é a primeira causa de hemodiálise. Então, a gente tem que pensar como é que a gente quer envelhecer. Você quer envelhecer doente ou você quer envelhecer com saúde? Diagnóstico de diabetes não é diagnóstico de morte, minha gente. Pelo contrário, eu conheço várias pessoas, não são poucas, não. Conheço várias pessoas, não sei se ele está aí, Mário, que é meu paciente, que ele faz controle com a alimentação. Ele perdeu peso e faz controle com a alimentação. Outra pessoa da conhecida minha, que era da família, ia doar o rim para o irmão diabético e ela descobriu que estava diabético nos exames pré-operatórios. Menina se chateou porque não ia doar esse rim, enfim, mas depois entendeu. Se dedicou à atividade física, perdeu peso e reverteu o quadro. Ficou fazendo controle e não usa medicação para diabetes. Então, eu acho que o principal foco, nós três hoje aqui, é que fique bem claro que a gente pode controlar e ter uma vida saudável, né? E não uma vida privada ou ficar infeliz, meu Deus, não é uma doença fácil, porque depende da nossa força de vontade, né? É uma doença que realmente depende da nossa força de vontade, principalmente. E é... Pode falar, Dô?
Pode falar, é porque eu estou lendo aqui. A gente tem bem estabelecido que a gente tem a memória glicêmica, por isso da importância de um tratamento intensivo quando se tem um diagnóstico de diabetes, porque o controle daqueles primeiros anos de doença vão determinar a chance de complicações daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, então é muito isso, né? Tipo, a gente tem um dado que a cada 5 pessoas acima de 65 anos, uma delas tem diabetes. Então, assim, se a gente vai querer ser parte dessa estatística e principalmente se a gente vai querer ter um diabetes tranquilo, controlado, sem nenhuma complicação, ou um diabetes cheio de complicação. E como é que a gente Exatamente. controlando a glicose, né? E fechando essa parte dos diagnósticos, diferente, assim, cada paciente é um paciente, em casos individualizados, principalmente o paciente idoso, ele é um caso à parte. Em que sentido que é um caso à parte? Você tem que ver o status funcional do idoso, porque, por exemplo, eu já fiz uma avaliação de uma senhorinha de 96 anos, tomando 3 remédios para diabetes, com a glicemia de 80. Aí eu disse, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos status funcional. Não é porque ela tinha 96 anos, é porque, além dela ser idosa, frágil, com demência, ela não precisa desse controle tão rigoroso, né, que ficasse abaixo de 90. Então, a gente vai desprescrevendo e avaliando até que ela fique numa dose adequada para não ter riscos. Porque o idoso, você controlar a diabetes no idoso já é mais complicado. Entendeu? Porque quanto mais baixo, você tem que ter um controle, um ajuste não tão fino. Você tem que ter um olhar naquele paciente e ver todas as comorbidades. Diferente do paciente com 80 anos, que tem um status funcional rígido, vai para todo canto, dirige. A gente também não precisa ser tão baixo, mas também a gente não vai alisar, entre aspas, para ele, como com um paciente que é acamado, demenciado, que a família fica muito angustiada quando a gente reduz as medicações e a glicemia fica em torno de 120, 130, mas depois a gente vai conversando e vai explicando que o paciente tem que ser visto por um todo e os benefícios têm que serem maiores do que os malefícios. Quer falar alguma coisa, Karina? Acho que quer falar alguma coisa. Não? Eu estava me lembrando aqui que a gente vê também, tanto no diabetes como quem tem resistência insulínica, a parte emocional, né? A gente sabe que existe uma alteração de humor, né? E o que é que eu quero atrelar isso? É que o diabético, ele utiliza muitos adoçantes, né? E existem estudos relacionados aos adoçantes artificiais como dando uma alteração na microbiota intestinal. O que é isso, Nutri? No meu intestino, no meu trato gastrointestinal, né, como um todo, existem bactérias boas, bactérias ruins, fungos, tudo lá colonizando. E quando a gente faz uso, por exemplo, de adoçantes que não são naturais, são adoçantes artificiais, há uma relação de um aumento de bactérias ruins. E esse aumento de bactérias ruins, por outro lado, também pode estar piorando, agravando o diabetes e também o estado emocional do paciente. Então, a minha dica é que vocês utilizem adoçantes naturais. Então, a base de estévia, de xilitol, de eritritol, de talmatina, tá? Lê sempre o rótulo, porque às vezes a gente vê o paciente já tão restrito na alimentação e vê a visão dele com relação à doença. Nossa, eu não posso comer o que eu quero. Aí vem a parte do estado emocional envolvido com a alimentação, né? Vê que tá tomando a questão dos adoçantes artificiais fazendo essa alteração. Daqui a pouco o paciente com muita fibra, mas também a importância da água, não bebe água, né? Desenvolvemos uma constipação, intestino preso. Então, tudo isso eu acho muito interessante, como a doutora Ângela falou, olhar o paciente como um todo, né? Verificar o diabetes, a doença, e verificar as alterações funcionais, cognitivas, emocionais, em todos os sentidos, né? Isso é muito importante. É um atendimento individualizado, né? A gente está passando as orientações macro, mas, por exemplo, paciente que vai consultar com qualquer uma de vocês, ou eu, ele vai ter que ser o olhar nosso sobre ele é individualizado, né?
Aqui estão elogiando muito, dizendo que a doutora Girana é maravilhosa, Karina é top, estão só dizendo aqui. Fizeram uma pergunta, eu não sei se eu entendi bem, porque assim, como proceder em surtos de hipoglicemia? Na verdade, eu acho que deve ser como proceder quando há hipoglicemia. Qual é a Certo. orientação? A orientação da endócrina, a orientação da Nutri? Fiquem à vontade. Então, é bem comum. Hoje mesmo atendi uma paciente que ela disse que quando tem hipoglicemia, que é abaixo de 70, ela come uns 3 pedaços grandes de rapadura. E aí ela tá abaixo, aí daqui a 1 hora estourou a glicose dela. A esculhambou o dia todinho. Então, a gente tem uma recomendação padrão de como corrigir uma hipoglicemia. A gente orientou um copo de suco de laranja sem açúcar, porque já tem açúcar no suco de laranja. Ou então, o jeito mais fácil de corrigir é uma colher de sopa de açúcar e um copo de água. Bebe, aí isso vai corrigir a glicemia, que é em média entre 15 a 20 gramas de carboidrato para corrigir uma hipoglicemia. Aí a pessoa daqui a 15 minutos verifica novamente, se persistir baixo, repete e assim vai. Mas não dá para sair comendo tudo, porque senão do vale você vai para as alturas da glicose. E essa variabilidade glicêmica também não é bom para o paciente, pelo contrário. Aumenta a chance de risco cardiovascular e, além disso, o humor dele. Ele sente completamente assim, essa gangorra da glicose. Então, tem o jeito correto. Tem um post no Instagram sobre isso, porque aí fica mais Muito bem. fácil checar. Olha, perguntou surtos mesmo. Faz tipo uma psicose, né? Se tem choro, vontade de correr, de se machucar, se faz um surto psicótico pela hipoglicemia. Não é comum, mas pode acontecer sim, certo? Porque quando a gente tem hipoglicemia, libera umas substâncias parecida não, inclusive a adrenalina. Então, em algumas situações, a pessoa pode ficar mais irritada. Inclusive, tem uma doença que tem muita hipoglicemia, que um dos diagnósticos diferenciais é psicose, esquizofrenia, quando, na verdade, essa pessoa pode estar fazendo hipoglicemia várias vezes ao dia. Não é comum, mas pode acontecer, sim. Olha aí, então, Silmara, tem que ver com o seu endocrinologista o que é que está acontecendo, né? Porque, assim, diabetes, se a gente fosse conversar sobre tudo de diabetes, a gente pode botar aqui, ia ser uma noite, um programa, ia entrar noite adentro, porque a gente poderia falar, porque a gente está falando dos casos mais comuns, porque diabetes tipo 2, ela é o mais comum do que o diabetes tipo 1, que é o insulino dependente, que geralmente vem desde a infância, adolescência, adulto, jovem, né? Porque ela tinha perguntado também no caso dela, que é muito difícil, que vai de 30 a 500, mas ela tem uma associação de doenças autoimunes, tem diabetes, tem Hashimoto, então é um caso especial, não é um caso de diabetes de tipo 2 que a gente está orientando, que é só alimentação. Provavelmente vai usar medicações, insulina, e tem que ter todo um olhar especial, né, sobre esse paciente. Meninas, eu estou perdendo o controle aqui do tempo, eu não tenho não tive noção aqui do nosso tempo. Eu estou achando que está ótimo. Por mim, a gente conversar. E 8h14. Para a questão do idoso, Ângela, que você falou, a gente realmente vai tirando medicamento, porque, inclusive, está um idoso lá de 80 anos usando glifagem, metformina. A gente tem bem estabelecido que a partir de 60 anos, metformina não tem mais tanto benefício. E assim, a gente tem muito idoso pré-diabético e a gente geralmente não medica esse idoso. Qual vai ser a orientação, né? O básico, que continua funcionando, seja em que idade a gente tiver, né? Que é atividade Exato. Musculação, principalmente para o idoso que tem a sarcopenia, né? Tem a massa magra. Isso. E a alimentação, com esses ajustes, sempre com orientação de preferência com a nutricionista. Eu quero fazer outro momento aqui, eu tô cozinhando ela para ver se ela aceita. A Luana vem conversar com a gente aqui, Luana que é colega geriatra, sobre a parte da atividade física para idosos, entendeu? Porque aqui em Natal, eu toda a vida falo, né, que não tem mais motivo. Não quero ir para academia porque só tem gente jovem.
Primeiro eu já digo, qual é o problema de interagir com gente jovem? Mas se você quiser fazer atividade física no lugar direcionado aos 60 a mais, em Natal já tem, né? Então eu quero fazer futuramente com ela para a gente conversar, bater um papo sobre isso, para tentar justamente sensibilizar, porque as pessoas acham que a atividade física, lógico, tem que começar quanto mais cedo, melhor. Mas eu nunca fiz a vida inteira. Eu nunca fiz. Aí, mas eu estou com 60 anos, eu vou começar a fazer. Lógico, começa com orientação, né, de acordo com o que você vai começar a fazer. Você não vai começar correndo na esteira, né, para se preparar para a maratona. Vai começar com sua capacidade e vai sendo orientado por um educador físico e começar. O importante é começar. Entendeu? Eu sou para começar. Nunca é tarde para começar. Eu vibro assim com os vídeos que o pessoal da academia dela posta, de idosa de 96 anos fazendo a musculação. Eu vibro, sabe? Porque isso aí é para mostrar que a gente fica numa zona de conforto. Aí eu trabalhei hoje o dia todo, estou morta de cansada. E eu acredito que quando tem um colega que fala muito da cardiologista, que fala do esporte, todas nós seguimos aqui ele fala muito que se você treinou, poste, porque você está incentivando outras pessoas, né? Porque a pessoa faz, a fulaninha está só para se exibir. Eu acredito que não. Eu acredito que quando você faz, você está tentando sensibilizar as pessoas que venham também para a atividade física. Uhum. E todo estímulo é bem-vindo, né? Todo estímulo é bem-vindo. Então, aqui nas nossas considerações finais, a gente já falou bastante, né, da importância, né, do acompanhamento médico adequado, do acompanhamento nutricional adequado. Eu acho que é uma casadinha, né, a gente faz, eu sou muito fã do trabalho interdisciplinar, eu sou muito fã de trabalhar ligando para o colega, entendendo o pensamento dele, fazendo um atendimento conjunto, né, então por isso que eu pensei hoje nessa live a trio, porque eu podia ter feito uma sozinha com você, Girano, seria excelente. Podia ter feito uma sozinha com Karina, seria excelente. Mas fizemos a 3 aqui e eu acho que superou minhas expectativas. Eu estou aqui com o nosso roteiro todo rabiscado dos pensamentos que foram tendo durante. Como eu disse, a gente faz uma pauta para se guiar, mas a interação do público é muito boa, porque como eu falei menos, tentei, né? Fiquei anotando as perguntas das pessoas e saíram coisas que a gente não tinha nem pensado em falar, né? Como essa história, por que a hipoglicemia me dá um surto de psicose, né? Por que eu tenho essa vontade, né? Uhum. E se o acompanhamento do diabetes a gente não faz sozinha, né? Eu não faço sozinha, a Nutri não faz sozinha, por que não fazer uma live juntas, né? Exatamente. Mas a gente podia ficar uma semana falando aqui. Tem muita coisa. Nós vamos ter mais outros temas. Estou aberta aqui a receber temas para a gente trabalhar em conjunto aqui. E queria agradecer imensamente a vocês e a todos, primeiramente a todos que estão aqui, né, que tiraram uns minutinhos para ficar nos assistindo, escutando esse bate-papo, interagindo com a gente, né, porque a intenção é essa, é de promover a educação em saúde, né, promover a saúde. E queria, Girane, que você falasse, né, onde é que você atende, como é que as pessoas podem me encontrar, e depois Karina também fala. Certo. Antes disso, é muito importante o acompanhamento frequente com um médico endocrinologista ou com um médico generalista, se você tem diabetes, né? A gente sabe que é uma doença silenciosa, crônica, mas que tem tratamento, e hoje em dia a gente sabe que tem remissão. Não tem cura, mas a gente tem remissão fazendo um bom controle dessa glicose no sangue. Então, o acompanhamento é totalmente individualizado. Tem gente que precisa passar em consulta anualmente, outras pessoas que precisam estar toda semana no consultório, quando a gente está fazendo ajuste de insulina, ou quando é uma grávida que está usando insulina. Então, é muito individualizado, mas reforçar a importância do tratamento e, antes disso, do diagnóstico precoce do diabetes, porque você, tratando e controlando bem seu diabetes hoje, você está prevenindo complicações anos na sua vida. Exatamente. Sim, eu atendo na Clínica Levite e atendo também na Liga.
nas duas unidades, no Luiz Antônio e lá no Secam. Fala aí, Karina. Gente, eu queria agradecer, né? Agradecer a Ângela o carinho, a Girane também por conhecer, maravilhosa, aprendi muito também. E Aprendemos. assim, e falar que o diabetes realmente é uma doença que ela é possível de se conviver. Se você receber o diagnóstico, principalmente agora nesse período que a situação não está fácil, mas saiba que é controlável, que você pode sim dar a volta por cima, que você pode sim ser um dia de cada vez com muito mais saúde. Você pode procurar ajuda médica do endócrino, você pode procurar ajuda aí do seu médico para envelhecer também de forma saudável e também pode procurar um nutricionista, sim, porque você não é escravo da doença. Você tem um poder de controlar ela e basta, olha, você ter um entendimento, ter força de vontade e aprender a se alimentar de forma correta, tá? Então, vamos lá. Onde eu atendo no INCOR, tá? No INCOR Natal, aqui na Avenida Miguel Castro, tá? E atendo de forma presencial e forma online. Trabalho também com os grupos de pessoas diabéticas. E aí é para isso que a gente está aqui com essa missão linda de, pelo menos hoje, plantar uma sementinha do que é possível, tanto prevenir como tratar, e você sair disso, tá bom? Ah, ótimo, meninas. Olha, já disseram aqui que queria levar nós três. Podem vir morar aqui em casa. Pode carregar, pode carregar. Então, pessoal, eu agradeço a... Oi, Girane, fale. Adorei participar, foi minha estreia aqui, eu com frio Pois na é, ó. Karina tá sempre nas Viu? estreias, viu? Karina tá sempre nas estreias. Você foi ótima, Girane. Olha, Muito eu boa, não gente. sei se eu... foi muito bom. Gostei demais, meninas. Vamos pensar na próxima. É bom quando fica assim com gostinho de quero mais, tá bom? Uma boa noite a todos. A Beijo. vocês, meninas, muito obrigada. A live vai ficar salva. Vou tentar compartilhar com as meninas para que fiquem no perfil de vocês também. Tá bom? Ótimo. Uma boa noite. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.